saúde, você sabia que o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, ficando atrás somente do Alzheimer? Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 4 milhões de pessoas convivem com a doença. E este número pode dobrar até 2040 devido ao aumento da expectativa de vida e também do envelhecimento da população. Então vamos falar agora sobre os mitos e verdades do Parkinson. Vamos falar aqui com o neurocirurgião Newton Moreira. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. O que é importante nós alertarmos a população em relação ao Parkinson? Por exemplo, o que a gente pode fazer para prevenir essa doença? Então, como é uma doença neurodegenerativa, caracterizada pela parte genética principalmente, né, a gente tem como vários estudos mostrando que a atividade física, né, tanto a musculação como a atividade aeróbica, tem como efeito prevenir essa doença. Né, mas mesmo o paciente que desenvolve, a gente sabe que os sintomas amenizam bastante com a atividade física. Então, a atividade física está como número 1, prevenção e questão de melhora dos sintomas. Existe uma idade específica que essa doença ela começa, né, a apresentar os primeiros sintomas nas pessoas? Aqui no Brasil, né, a gente tem uma estatística em torno de 1% da população mundial e aqui mais ou menos 200 mil pacientes são acometidos, né? A gente sabe que ela pega principalmente os pacientes de 50 a 60 anos. Mas existe um Parkinson precoce também, que inclusive às vezes precisa de cirurgia com paciente de 37, 35 anos. A gente tem o exemplo do Michael J. Fox, né, que é aquele ator americano, que tem um Parkinson precoce e desencadeou logo no início da vida dele, né? No início da vida ele atuou bem atuante nos Estados Unidos e atualmente ele é um dos pacientes que mais investem, inclusive, na pesquisa do Parkinson. Existe a Michael J. Fox Foundation, né, que ele acaba incentivando para a pesquisa e evolução no tratamento. Bom, a gente falou aí da prevenção, né, que faz parte da atividade física. Agora, o que provoca, né, o que leva uma pessoa a desenvolver essa doença degenerativa? A degeneração de alguns neurônios produtores da dopamina, né, gera a falta desse neurotransmissor no cérebro. A dopamina é vamos dizer assim, um neurotransmissor do movimento. Então, aonde tem neurônio no nosso corpo, vai ficar lentificado. Então, o Parkinson ele vai afetar o intestino, deixando mais lento, deixando os movimentos mais lentos dos braços, das pernas. Geralmente, o paciente percebe quando ele vai fechar o botão da camisa, ele está com um pouco de dificuldade, né, a amplitude do movimento, passos largos e o tremor. O tremor talvez seja o sintoma mais conhecido, mas talvez não é o mais limitante. O senhor até falou anteriormente, quando nós estávamos conversando, que a falta do olfato é um dos sintomas também? A gente vai ver na história pregressa do paciente, o olfato ele é perdido muitas vezes anos antes dos sintomas encadear. Isso a gente fica um pouco com dificuldade agora com o Covid, porque o Covid é uma das formas também que perde o olfato, né? Muitas vezes reversível. No Parkinson é irreversível, porque trata de neurônio. É reversível? Isso que eu pergunto. No Covid, muitas vezes pode ser reversível, né? Ele volta ao normal logo após a cura. No Parkinson, não. É uma degeneração neuronal crônica. Isso que eu ia te perguntar, assim, é uma doença, como a gente disse, né? Ela é degenerativa, mas é possível algum tratamento específico, se diagnosticado com antecedência, pausar ou diminuir a evolução da doença? Existe o que a gente chama até de período de lua de mel, né, com um procedimento cirúrgico, por exemplo, que aí entra a minha parte. O paciente ele fica muito bem com os medicamentos, inclusive que são cedidos na rede pública, né? A levodopa, o pramipexol, são as medicações básicas para o Parkinson. Existe um período que ele começa a ficar refratário a essas medicações, ele começa a ficar mais limitado. Ele toma a medicação, poucos minutos depois já passa o efeito. Então, nesse período, é importante que a gente tenha os dois profissionais, o neurologista e o neurocirurgião, para que a gente ofereça todas as terapias possíveis para o Parkinson. E hoje a gente sabe que o melhor tratamento possível, quando bem indicado, é o paciente usar a medicação e associar a cirurgia. Só que para isso a gente tem que ter certeza que é a doença de Parkinson. Existem outras doenças que podem mimetizar.
Então, a gente tem que ter certeza que é a doença de Parkinson para poder indicar nos casos refratários a medicação ou a cirurgia de Parkinson. Agora, doutor, é uma questão hereditária, né, também? Tem fator genético. Tem fator bastante... genético. Então, se eu tenho alguém na minha família que já apresenta essa doença, eu posso, de alguma forma, já antecipar esse cuidado, além da atividade física? A gente sabe que sempre o diagnóstico precoce acaba melhorando tanto a sobrevida como a questão de melhora dos sintomas a longo prazo. Então, se você começa a sentir sintomas como dificuldade para mexer as mãos, lentidão dos movimentos e o tremor mesmo, que às vezes é assimétrico, mas pouco, né? Isso já começa a ser um dos prenúncios da doença. Então, procura seu médico, né? De preferência um neurologista ou neurocirurgião especialista em Parkinson, para a gente investigar a fundo e aí sim ver a necessidade de alguns exames complementares. Tá certo, muito obrigada pelas informações. É importante a gente poder aí, né, tirar qualquer dúvida de uma doença que infelizmente é muito comum na nossa sociedade. Obrigada, um bom dia. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. Obrigada. E ó, no